Só um minuto. Aí, começou a gravar já. Deixa eu só colocar um PPT aqui agora. Quem tá com... O pessoal acho que conseguiu desligar o áudio, né? Tem professor entrando. Vou projetar aqui, Antônio, sua tela. Só um minuto. Deixa eu desligar meu áudio. Tá aparecendo aí, pessoal, a tela? Tá aparecendo, Rodolfo. Vai começar já. Aparecer. Vou passar. Isso. Podemos começar, Rodolfo. Bom dia a todos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos, né, para mais uma TPC de Ciências Humanas, terça-feira, 31 de agosto, tá? Eu vou retomar algumas questões e falar um pouco de projetos e concursos que estão em andamento, né, para que a gente possa relembrar e vocês ficarem atentos aí a alguns prazos, algumas datas importantes, para não perder esse prazo de inscrição, tá certo? Pode seguir, Rodolfo, porque depois você vai falar dessa parte, tá? Pode seguir. Pode também seguir. Mais um. Mais um próximo. Bom, nós já falamos um pouco sobre o seminário que a gente pretende realizar, né, agora é final de setembro, né, dia 28 de setembro, voltado para a temática ambiental. Né? Nós estamos aí com alguns projetos, nós fizemos uma TPC onde falamos, né, do projeto Prevenir, né, na escola, que é a redução de desastres, né, o RRD, do projeto da diretoria de ensino também, Educação Ambiental Solidária, né, e de tudo aquilo que vocês realizam nas escolas voltados para a temática ambiental, em especial no currículo de Ciências, Biologia e Geografia, embora todas as áreas trabalham o tema, porque ele está dentro dos temas contemporâneos transversais, que está dentro do currículo paulista, e também está presente nos ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que também está presente no currículo paulista, tá certo? Então, esse seminário a gente pretende fazer no dia 28. Nós vamos estar encaminhando um modelinho, né, de como apresentar, mas vocês têm outras formas de apresentar, tá? E a gente só está lembrando para que vocês não esqueçam de gravar, fotografar, registrar todo o processo e o resultado do desenvolvimento desses projetos para apresentação aí depois futuramente, tá certo? Então nós vamos estar encaminhando aí essa semana maiores informações, tá bem? Pode passar, Rodolfo. Em relação aos projetos voltados para a temática ambiental, então é aquilo que eu disse, tá? As escolas estão fazendo aí a coleta seletiva, tá? Estão fazendo um cantinho sobre a produtos, né, que são reaproveitados, como lacres, tampinhas de garrafa PET, né, cartelas de remédio, que é o alumínio também, o lixo eletrônico, como baterias, pilhas, enfim, né? Então, a diretoria de ensino tem um espaço para isso e muitas escolas montaram. Isto é parte do projeto Educação Ambiental Solidária da diretoria de ensino. Isso é uma parte, é um foco que diz respeito aos resíduos sólidos, tá certo? Mas não é este único foco, o projeto de Educação Ambiental Solidária da diretoria de ensino que eu já expliquei e nós já falamos sobre isso, né? Existem outros focos que vocês estão trabalhando, tá certo? Então, além dos recursos, dos resíduos sólidos, tem a questão da educomunicação, né, que vocês estão desenvolvendo, tá? E outros projetos voltados para outras temáticas, tá? Então, há um leque aí dentro da educação ambiental solidária. Além deste cantinho onde isto está sendo realizado, e o Rodolfo depois também já vem conversando com vocês e com os coordenadores, vai haver um momento de coleta desses produtos pelo Rotary para que isso seja convertido, né, em doação à Santa Casa, à Crepom, enfim.
Tem também o concurso de vídeo, o Minutinho Ambiental, que está no regulamento, que está aqui no blog do Núcleo Pedagógico. Então, aqui tem um link, tá? Vocês estão vendo aí o link do blog. Ali tem também o regulamento de como é o concurso, tá? A Flávia vai estar encaminhando também essa semana as fichas de inscrição, o termo de uso de imagem, tá? Então, as escolas estão se preparando, os alunos estão fazendo os vídeos para vocês se inscreverem, tá? O prazo máximo para a inscrição dos vídeos é dia 17 de setembro. Então, vocês fiquem atentos, tá certo? O concurso de vídeos de educação ambiental solidária da diretoria de ensino também é um foco, né? Então, falamos da reciclagem, aí, da coleta seletiva para doação, estamos falando aqui do concurso de vídeo e dos projetos que as escolas vêm desenvolvendo com a temática ambiental, voltado para a questão da água, né, especialmente, ou para a questão de matas ciliares, preservação de nascentes, hortas, enfim, há vários projetos que as escolas desenvolvem, tá? Então, lembrando que vocês têm aí também o concurso de vídeo para se inscrever, tá? Pode passar, Rodolfo. E aqui, então, os 3 eixos dentro da coleta seletiva, tá bom? Da educação ambiental solidária, que é a coleta seletiva, educomunicação, que está relacionado com o vídeo. O vídeo é uma ferramenta da educomunicação, né? Para chamar atenção para as questões ambientais no entorno, no município, na coletividade. E a questão do consumo consciente, que vocês trabalham dentro do currículo já. Dentro do currículo já é trabalhada a questão do consumo consciente, com temáticas voltadas aí, né, na área de ciências humanas, na área de ciências da natureza, especialmente, né, ou mesmo na área de linguagens e códigos com os textos voltados para a questão do consumo, tá certo? Então, tudo isso está contido dentro do projeto de educação ambiental solidária da diretoria de ensino. Pode passar, Rodolfo. E aí está o cronograma, tá, das inscrições que foram prorrogadas, tá certo? Então, até o dia 17 de setembro é o período que vocês vão se inscrever na diretoria de ensino, tá bom? Lá no blog onde eu passei tem lá todo o regulamento, tá? A Flávia vai estar mandando novamente aí o material com as fichas de inscrição, os links para vocês entrarem, o endereço do YouTube para vocês postarem os vídeos, para depois serem analisados e votados, tá certo? Então aí vai, depois as escolas, cada uma vai poder divulgar nos grupos das escolas para que os colegas de vocês assistam e votem, tá bom? Pode passar, Rodolfo. Bom, e aí temos aquilo que nós falamos também, que é o programa, né, do CEMADEM, da Secretaria de Educação, que é Aprender para Prevenir 2021, tá certo? Então, lembra que nós fizemos a TPC falando dos desastres, né, que tem a questão geológica, a questão climatológica, a questão tecnológica, enfim, né, as cidades resilientes, nós fizemos a TPC, e dentro deste tema também há concursos de vídeo também, tá certo? Então eu mandei para as escolas já, vou postar no grupo de ciências humanas, tá certo? Houve aí uma live, né, um webinar sobre o tema, de como trabalhar a questão do vídeo, tá certo? Tem aqui, ó, a transmissão no YouTube, tudo isso eu vou encaminhar. Então, as escolas que já têm um material farto sobre isso, ela pode se inscrever em mais de um concurso de vídeo. Por quê? Porque às vezes trabalhou uma temática para uma coisa e essa temática vale para outra. Aqui, no caso, ligado a desastres, né, ao programa de educação para a redução de desastres e riscos, com foco na escola e na comunidade, dentro do que nós trabalhamos, educar para prevenir ou aprender para prevenir na TPC anterior, quando nós falamos dos desastres, tá bom? Então é mais um material que vocês podem estar indicando para os alunos, explicando para que eles possam também estar trabalhando a temática, né, da redução de riscos e desastres, tá bom? Próximo, Rodolfo.
Bom, foi lançado novamente este ano um concurso que vocês já devem ter conhecimento, tá? Ele já é a 6ª edição, que se chama Festival Afro Minuto Flink Sampa 2021, tá? Nós tivemos a última edição, cujo homenageado foi Milton Santos. Nós tivemos escola inscrita em Araçatuba, que encaminhamos o vídeo para São Paulo, tá bom? Este vídeo tem mais tempo do que o da educação ambiental. Os prazos são mais elásticos. Então, não é que você, professor específico, o João, tem que fazer todos os vídeos, não. Mas lá dentro da escola, quem é que vai ficar com foco no Festival Afro Minutinho? Quem é que vai ficar com foco na questão ambiental, na questão de redução de riscos e danos? Então, há que se distribuir isso dentro da escola. Cada um pode ficar com um foco e mobilizar equipes e alunos para trabalhar essas temáticas. Por quê? Porque elas já são trabalhadas no currículo. Então, ele vai complementar, ele vai fazer um aprofundamento dentro das habilidades e competências que já são trabalhadas com a produção desse material, tá? Então, aqui está o link de todo o regulamento, a ficha de inscrição, termo de responsabilidade, uso de imagem. Então, é um festival muito importante. O Rodolfo vai estar falando, dando sequência na questão do racismo, e este festival visa também aprofundar esta temática, tá? E o autor homenageado, agora, né, a personalidade homenageada, será este ano Lima Barreto. Pode passar, Rodolfo. Então, por se tratar de um poeta, de um escritor, né, pré-modernista, este tema dá para se trabalhar juntamente com a área de linguagens, né? Linguagens pode aprofundar um pouco mais o estudo, né, da literatura na personalidade de Lima Barreto, e as ciências humanas trabalhar propriamente a questão do racismo, né, da desigualdade, do preconceito, e aí as duas áreas juntas, né, a arte, língua portuguesa e ciências humanas, esses alunos poderão também participar desse concurso de vídeo Afro Minuto, tá certo? Pode passar, Rodolfo. Ali, tá falando sobre Lima Barreto, suas obras, né? A grande obra muito conhecida, né? De Lima Barreto, entre tantas outras, né? Recordações da escravidão, enfim, né? O Triste Fim de Policarpo Quaresma e tantas outras obras dele, tá bom? Pode passar, Rodolfo. Então, aqui é só o modelo, né, de práticas de educação ambiental 21, que a gente vai mandar também para vocês que depois quiserem apresentar em forma de tipo forma de banner, tá? Pode passar, Rodolfo. Isso a gente não vai passar, tá? É só para vocês verem que aí tem, então, aqui na sequência, os slides onde vocês podem preencher um resumo do que foi o projeto, tá bom? Por isso que é importante guardar todos os registros e imagens. Nós vamos mandar novamente para as escolas, mandamos no material da outra TPC, tá? Então, fica no blog lá, tá perto? Vocês podem pegar ou pedir para o coordenador pegar e passar para vocês, tá bom? O próximo tema que eu queria falar é sobre a FECESP, a Feira de Ciências do Estado de São Paulo. Tá? Nós, de Ciências Humanas, estamos com 9 escolas participando da FECESP. Então, temos 9 projetos de Ciências Humanas inscritos na FECESP, tá? Que tem como a finalidade a pré-iniciação científica. Então, as escolas estão avançando, estão aprimorando o trabalho na escrita de projetos de iniciação científica. Os alunos gostam muito, e é uma forma de aprofundamento das competências e habilidades para os alunos, que são aquelas competências relacionadas no currículo paulista. Então, ao todo, são 21 escolas participando, 64 projetos inscritos já. Entre os 64, 9 de ciências humanas, tá? E o restante de ciências da natureza, desafios matemáticos. Depois tem a área da robótica e o hackathon. Então, todos esses projetos faz parte do Inova, né? Do grande evento do Inova, que está dividido entre FECESP, hackathon e feira de robótica. Tudo isso faz parte do movimento Inova, tá certo? Então, as escolas estão crescendo na participação desses projetos porque trabalha e muito a questão da leitura e da escrita, do ensino investigativo, da pesquisa
e do aprofundamento das competências e habilidades, tá? Então, é um espaço muito importante para os alunos desenvolverem as suas capacidades, ampliarem os seus horizontes, tá bom? Então, parabéns aí às escolas todas que se inscreveram, aos professores, coordenadores, equipe gestora, alunos que estão batalhando aí para inscrever os projetos na FECESP, tá bom? Lembrando que no ato da inscrição, a Flávia vai estar mandando um comunicado novamente, no ato da inscrição, os alunos têm que fazer um vídeo de até 2 minutos explicando o projeto, tá? Falando qual foi a problemática escolhida, por que ele escolheu aquele problema, como é que ele desenvolveu, como é que ele pensou, tá bom? Então, está no regulamento isto, tá no item 6.7, depois fiquem atentos, tá? Então, este vídeo tem que ir junto com a inscrição, o link do vídeo tem que estar lá junto com a inscrição, onde os alunos gravam até 2 minutos o que é o projeto deles, por que eles escolheram e o que é esse projeto, tá bom? Então, eu queria agradecer aí a participação de todos nesses projetos, né? Chamar a atenção para que vocês inscrevam aí os alunos, né? Nesses concursos de vídeo também, no seminário de educação ambiental, para que a gente tenha aí a socialização de muitas práticas que nós sabemos que vocês realizam nas escolas, tá bom? Então, muito obrigado, tá? E passo a palavra, Rodolfo. Ok, Antônio, deixa eu só sair aqui. Bom, então o Antônio falou certinho a respeito dessa inscrição desse projeto. Bom dia aos demais colegas. Enquanto o Antônio estava falando, estava aceitando alguns professores, coordenadores estavam entrando. Então, dando continuidade aqui à nossa TPC de Ciências Humanas, né? Eu vou falar um pouquinho também do projeto antirracismo, né? Eu estive em São Paulo na EFAP semana passada, numa formação, né? Para quem conhece a professora Juliette, do Centro de Mídia, ela esteve presente, dando essa aula, né? Com toda a formação e estrutura da EFAP, com os demais colegas. Esse projeto antirracismo, trilha antirracista, na verdade, é um projeto que foi desenvolvido esse ano, começou lá em Sorocaba, com as reuniões com os dirigentes e supervisores, e depois repassaram para as diretorias, né? Aqui na nossa diretoria, a supervisora responsável pelo projeto é a dona Sandra, a mesma supervisora que faz a atribuição de aula. O Antônio é meu colega parceiro, né, como área de humanas. É claro que eu vou contar com a presença e a participação de todos os professores, né, porque a gente depende também do desenvolvimento desse projeto. Eu sei que os professores já vêm trabalhando e a gente faz a conclusão maior, não só em novembro, porque quando a gente fala da Semana da Consciência Negra em novembro, né, é uma semana que a gente não lembra só no novembro. Graças a Deus aqui o nosso trabalho dos colegas, professores e a própria diretoria de ensino já faz anos que vem trabalhando com esse tema durante o ano letivo, né? Então, a gente percebe em eletivas, professores de outras áreas, né, que estão contribuindo, e nós aqui, principalmente professores de história da área de humanas, né, mas geografia, filosofia e sociologia, que engloba tudo, sempre estão participando. Eu vou, antes de iniciar o PPT, vou colocar um clipe aqui para vocês, que é a indicação do supervisor Helder, que é o nosso supervisor também da área de humanas, né? Ele está na diretoria de ensino, e ele falou: Rodolfo, me passou alguns clipes, e eu achei muito bacana, eu vou projetar aqui um para vocês. Deixa eu só colocar aqui, só um minutinho. É da cantora Lued Luna. Ela é uma cantora baiana, não sei se vocês já ouviram. Eu vou projetar aqui. O Valdir, que é músico, deve ter ouvido já também, né, Valdir? Vamos ver. Eu vou ver se sai o som, pessoal. Vou tirar aqui meu fone só um minuto, peraí. Deixa eu colocar aqui o som. Tá saindo o som aí? Sim. Obrigado. Foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar. Andei a cidade
inteira. Mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá. Oxalá quem guia, Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta, 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 tanta volta pra nenhuma resposta. Nenhuma resposta, mas um punhado de folhas sagradas pra me curar, pra me afastar de todo mal. Oh, para, bete branca, assa peixe, abre caminho, bate o livre. Para, raio, bete branca, assa peixe, abre caminho, bate o livre. Foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar. Andei a cidade inteira, mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá. Oxalá quem guia, eita babá, Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta, 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 tanta volta pra nenhuma resposta. Nenhuma resposta, mas um punhado de folhas sagradas pra me curar, pra me afastar de todo mal. Para, raio, mete branca, assa peixe, abre caminho, bate o i. Para, raio, mete branca, assa peixe, abre caminho, bate o i. Para, raio, para afastar o mal, para afastar inveja, para atrair o amor, para atrair o fogo, fogo, bom, 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 que fogo, 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 bom, 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 Bem, deixa eu só parar aqui. Projetar. Alguém já conhecia a cantora Lued Luna, a cantora baiana, né? E eu já ouvi falar dela, inclusive tinha até uma entrevista dela que foi feita, eu não me lembro em qual canal que foi. Eu tentei até achar essa entrevista dela para poder passar para os alunos e não consegui. Mas o vídeo que eu trabalho com eles em relação à consciência negra, se você quiser analisar depois para passar para os demais colegas, chama-se Lápis Cor da Pele. Bacana. Assim, é bom compartilhar. Porque, veja bem, nós temos alguns casos em sala de aula, quando você manda o aluno fazer uma pintura, ele fala, professor, eu posso pintar com lápis cor da pele? Aí você vai explicar para ele que não existe lápis cor da pele e tal. E eu comecei a passar esse vídeo. Então, trouxe uma repercussão muito legal na conscientização do preconceito racial, né? Porque você pega um lápis cor da pele,
Ele fala com o lápis cor da pele. O negro, e aí, como é que o negro vai ver essa situação? Sim. Né? Então, o lápis preto pode ser cor da pele também. Eu fiz então, ele se conscientizar com isso. Sim, é uma forma também de conscientização, sem dúvida. E é importante o que você está falando, porque a gente só vai acabar o preconceito, né, explicando, trabalhando, socializando com eles. Muito obrigado, Reinaldo, pela sua participação. Alguém gostaria de comentar? O Valdir, que é nosso professor músico, mas eu acho que deve ter mais músico na rede, né, o Valdir? Quer falar alguma coisa? Eu acho que a música, ela representa bem, né? Não só a mulher negra, né, a questão da participação dela, né, na sociedade. Quantos cantores aí que estão batalhando também e passar uma mensagem, né? Verdade, bom dia a todos aí. Bom dia. Assim, realmente eu não conhecia a cantora, né? O meu nicho musical é mais sertanejo, um pouco pop ali, mas assim, é uma letra que diz tudo, representa a negritude brasileira, a negritude mundial. Acho que tem que ser contextualizado, sim, em todas as aulas, falado, os professores, é uma missão nossa, né? Eu acho que é muito importante. Tudo isso é relevante em todos os momentos, né? Em todos os dias do ano, eu acho que é relevante, sim, tá? Isso, obrigado, Valdir. Quem é a Ângela Maria? Acho que ela quer falar alguma coisa, Ângela. Você levantou a mão? Não? A Marisa, você está com o áudio ligado? Você está a fim de falar? Oi, perdão. Não, eu acho muito importante realmente essa discussão não, o ver tudo que realmente os outros professores falaram, que não tem mais esse negócio de pele, não, acho que realmente a gente tem que partir para porque é o certo de esse negócio, tudo vai continuar do passado. Não, vamos ver o que tem hoje e eu acho super importante, sim, concordo. É isso aí. Obrigado pela participação sua, do Valdir, do Reinaldo. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa, acrescentar, dar sua opinião? Né? E além... Não? Além Acho que até existe mais músicas que atingem mais o público jovem, né? Que retratam esse tipo de músicas assim, que pegam esse jeito. Eu, que sou um pouco mais jovem, assim, Emicida, Criolo mesmo, que mesmo não sendo negro, né, veste um pouco a camisa do movimento, assim, acaba sendo mais interessante para eles. Isso, Igor, isso mesmo. E aí é bacana também, né, colocar outros ritmos musicais, né? O Valdir é sertanejo, mas eu acho que assim a música, né, o Valdir lá não tem fronteira, né? Ela vai até onde as pessoas querem que vá e a música traz um clima. Vocês não ficaram com vontade de dançar também aí? Eu acho que ficaram, né? Arlete, o pessoal, cadê os coordenadores também, os PK e os professores? Acho que a música diz tudo, né? Não importa o ritmo, né? Aliás, o ritmo, mas assim, o estilo de música, né? Acho que mexe com a emoção, né? Com as pessoas. É bacana isso. Deixa eu só... Pode falar, quem está falando? Eu ergui a mão, mas você acha que não percebeu. Pode falar. Eu quero dizer o seguinte, que até é um fato importante, que eu estou trabalhando essa parte também no 3º ano do ensino médio, né? Acabei de trabalhar, e Sim. essa música, ela representa, né, a mulher negra dentro da sociedade, dentro da música, né? O qual é tão importante a representação dela. E essa música foi um termo também para mim de libertação, de expressão, um momento que traz a liberdade, sabe? A liberdade de poder se expressar de forma clara dentro da música, né? Esse espaço que a mulher vem conquistando, a mulher negra. Verdade, tá certinho. Inclusive o Helder me deu essa dica, né, dos vídeos, clipes, e é bacana, porque a gente vai estudando, vai formando as ATPCs, vai participando, tendo essa interação com vocês, professores, que é o mais importante, né, a gente ter conscientização, né. Obrigado, Laércia. Aqui, pessoal, vocês podem, o canal Brasil Play, se vocês colocarem no YouTube, vocês vão encontrar muitas outras músicas da Loed Luna, né, é uma artista
baiana, que veio também despontando no cenário nacional, né? E o ritmo dela é muito bacana. Eu vou passar aqui. O Antônio comentou também, só vou reforçar, mas é o Festival Afro Minuto, né? Eu lembro que nas ATPCs anteriores eu comentei também, foi em 2019 feito esse festival Afro Minuto com o nosso grande Milton Santos, e os alunos também fizeram uma produção, né, a biografia do Milton Santos, e agora em 2021 vem o escritor Lima Barreto, como o Antônio colocou, fazer essa parceria, né, com os professores de linguagens, né, português e arte, acho bacana também, tem professores que trabalham com esse tema. Aí nós vamos estar encaminhando esse material também para os coordenadores, né, está desenvolvendo com vocês em ATPCs, vocês já professores da nossa área, pode estar conversando também diretamente com os coordenadores, eu gostaria de participar, eu acho bacana, inclusive aqui tem, dentro desse festival Afro Minuto, ele fala, né, da finalidade, estimular e valorizar, respeitar essa diversidade, eu acho bacana isso. A Lei 10.639 dá o parecer, né, o Estatuto da Igualdade Racial, e aí sobre a educação antirracista, é o que a gente vem trabalhando. Aí ele vai falar, quem pode participar são alunos do ensino fundamental 1, no nosso caso aqui de Araçatuba é anos finais, ensino médio, e o EJA, né, o aluno vai, o período de inscrição de 30/8, ou seja, começou ontem, vai até 18/10, ainda dá tempo, até em outubro. Tem um link, nós vamos estar mandando, vou pedir para o Antônio depois colocar esse material no grupo de nosso grupo de Ciências Humanas, e também no grupo da coordenação, para que vocês acessem, né? Lá tem todas as informações necessárias, e aí ele vai falar, e nós vamos ter uma premiação, né? Os alunos que foram os vencedores, além de ganhar certificados, né, da Faculdade Zumbi dos Palmares, vamos receber livros também literários, e esse Glinder, né, que fala Kindle é um aparelho tipo um tablet, né, é um leitor de livro digital, então tem uma premiação para que vocês, professores, junto com seus alunos, se inscrevam, tá bom? O Antônio já tinha colocado também no PPT dele, mas não custa reforçar, que é bacana isso, e tem a ver com a nossa área. Aqui, pessoal, vou voltar o PPT, que eu vou passar para vocês o jogo do privilégio branco, tá? Isso daqui foi uma formação da EFAP, algumas coisas eu consegui já colocar aqui no PPT de hoje, porém, nós vamos ter mais formações e conforme for acontecendo nas nossas ATPCs, a gente vai trabalhando. Deixa eu voltar só o vídeo, o PPT aqui, porque eu tenho que tirar ele da tela, para projetar esse vídeo também para vocês acompanharem. Só um minuto. Lembrando que a nossa TPC está sendo gravada para os professores no período da tarde e também algumas escolas que fazem a TPC no período noturno, tá? Deixa eu só passar o vídeo aqui. Deixa eu só abrir aqui, né? Porque aqui acontece assim, a internet, você tem que... Deixa eu ver se apareceu. Isso, tá aqui. Deixa eu passar, ver se sai o som. Espera aí só um minuto. Ou raça? Raça. Saindo aí? Eu não entendo muito raça, assim. Raça. Eu acho que no final ela me defende melhor. Muita gente fala que raça não existe, mas a verdade é que muita gente, pela sua origem, acaba tendo uma forma diferente de lidar com o mundo. Eu sou filho de um pai negro, de uma mãe branca. Significou perguntarem para minha mãe se eu era adotado. Com 6 anos, assim, na escola, o menino falou para mim: você não vai beber no meu copo porque você é negra. E o que é privilégio branco para você? Não sofrer nenhum tipo de racismo ou de preconceito por pertencer a um estereótipo branco. Tipo, às vezes que eu saí mais ou menos desarrumado, fui na padaria, a polícia me parou. É você nunca ter sua capacidade duvidada, sabe? É algo que tem que ser reconhecido e que tem que ser refletido para que a gente possa gerar uma mudança. E no jogo você acha que você vai ficar mais para frente ou para trás se tratando de privilégios? Bem para trás. Não pela cor, mas de onde você é, de onde você vem, de onde você mora. Da onde eu vim ter pai e mãe casado, tipo, é um privilégio. Eu acho que eu gostaria de ficar igual.
Se sua família esteve presente na sua infância e adolescência, dê um passo adiante. Se considera que teve boa convivência com eles, dê um passo adiante. Se você ganhou mesada durante a sua infância ou adolescência, dê um passo adiante. Se sua casa já encheu de água ou você perdeu algum bem por morar em área de risco, dê um passo atrás. Se você já estudou em uma instituição pública no ensino básico, médio ou fundamental, dê um passo atrás. Se você teve problemas em ser aceito, fazer amigos na escola ou arranjar emprego em função da sua raça, dê um passo para trás. Se já ouviu piadas por conta da sua cor da pele ou do cabelo, dá um passo para trás. Se já desejou ter outra cor de pele, dê um passo para trás. Eu acho que eu andei mais para frente do que eu imaginava. Me senti igual por ver pessoas da mesma raça que eu aqui, muitas vezes indo para frente, mas quando eu fiquei na frente e vi outras pessoas indo para trás, isso me incomodou. Eu me senti mais uma vez que, porque uma questão racial, os negros sempre estão atrás, mesmo em jogo. Para mim, a própria definição do privilégio é quanto mais privilégio você tem, menos você consegue entender o que é o privilégio. Eu acho que esse jogo é o melhor jogo que você pode jogar na vida. Se isso fosse uma corrida, a gente não sairia do mesmo lugar. Então você quer que seja justo. Acho que todo mundo precisa batalhar muito para conseguir o que quer, mas tem barreiras que são maiores para um do que para o outro. Questionar sobre os privilégios da sociedade é uma forma muito bacana da gente se tocar que a gente precisa lutar por igualdade. E é por isso que existe o Instituto Identidades do Brasil. A gente criou a campanha Sim à Igualdade Racial, que convida a todos, independente da cor da pele, a virem conosco lutar pela igualdade racial, pela igualdade de direitos, pela igualdade de oportunidades. Você vai ver produtos a partir de agora com esse símbolo. Aqui você vê diferentes tons de pele representados, representam a diversidade étnico-racial do nosso país. Você está aqui, com certeza. Se associe ao Instituto, compre os produtos e nos ajude a arrecadar fundos para outras ONGs que estão também nessa luta. Diga sim à igualdade racial. Só voltar aqui o PPT. Só um minutinho, peraí. Sebastião, você tira o áudio, acho que estava ligado o áudio dele, Sebastião, deixa eu ver se ele está. Isso. Voltei a tela aqui, está aparecendo para vocês, pessoal? Sim. Tá. Esse jogo do privilégio, né? Eu achei assim, eu quero ouvir a opinião de vocês, né? Enquanto também educadores. E eu acho que ele... Bom, eu vou ouvir, depois eu comento também, né? Mas eu acho que vocês perceberam, né? Realmente o privilégio está com um branco ou com um negro, né? É uma situação e que aí a gente vê quanto preconceito e quanta falta de oportunidade as pessoas negras ainda precisam batalhar para estar, não digo igualando, mas ter esse caminho também na sociedade, né? Esse direito. Alguém gostaria de comentar? Eu passo a palavra, um de cada vez. Bom, eu acho assim, Rodolfo, a palavra raça na humanidade, eu acho que ela é um pouco pesada, né? Porque raça se dirige a animais. Você vai criar um cachorro, que raça que ele é? Você compra vai mexer com um gado, que raça que ele é? Então, estaríamos regredindo a própria etnia humana, vamos dizer assim, a coisas pequenas, né? E nós somos muito mais do que as pessoas imaginam. O que nem um menino estava falando aí. Que lindo, Valdir, parabéns. Linda cena que eu vi agora do Valdir ali. Não existe mais paz dessa forma. Eu penso assim, o Rodolfo, a gente precisa trabalhar não só o racismo, mas a valorização humana, né? Tem aquele menino que foi dando um passo para trás, o negro está sempre para trás. Então, isso fez com que ele pensasse dessa forma, de acordo com as perguntas que foram lançadas? Sim, mas eu acredito que um negro, ele pode se superar, acima de tudo,
quando ele vai se esforçar, ele não aceitar a questão dele ser menos, dele ser o mínimo, dele ser o pequeno, né? Porque quem trabalha com esse tipo de quantidade é matemática. Nós somos ciências humanas. Então vamos olhar para a humanidade. Vamos fazer com que a pessoa olhe como ser humano e tomar todo o cuidado do mundo, né? Porque mexer com o ser humano é a coisa mais complicada do mundo. Olha aí, ciências humanas. É difícil você trabalhar com ciências humanas, né? Porque não existe nada exato. Exatas são apenas as ciências exatas. Então, eu acredito que precisamos reforçar, acima de tudo, de tirar do dicionário, quando se trata de pessoas, a palavra raça e introduzir a etnia. Porque nós somos etnia, nós não somos raça. Verdade. Tá? Isso mesmo. Mais alguém, Valdir? Quem que gostaria de falar? Obrigado, Reinaldo. Rodolfo. Pode falar. O pessoal está se manifestando também no chat, tá? Vários professores. Você quer lendo para mim, Antônio? Estão falando do vídeo, muito bom, tá? Gostaram muito, né? A Neide falando que já trabalhou com este vídeo, tá? O professor Júlio também fazendo observações com relação ao vídeo e a fala dos participantes, né? Quando um dos participantes não imaginava que tinha andado tanto para trás, que tinha regredido tanto, né? Enfim, muitos elogios ao vídeo e que seria muito interessante trabalhar esse material. Tá? Então, assim, tem vários comentários, João Batista, professor Júlio Cavalcante, a professora Neide, fazendo comentários sobre o vídeo. Eu agradeço, nós agradecemos, Antônio, pela contribuição dos professores, e é importante, é claro, o que o Reinaldo comentou, e eu vou fazer a leitura aqui também desse material. Eu acho bacana quem puder, né, realizar essa atividade na escola. Eu acho que é importante, primeiro, fazer um contexto com os alunos, e eu acho que até a questão de ter uma roda de conversa. Eu sei que tem escolas que fazem seminários, estão se programando para realizar seminário, outras, o professor já tem um diálogo maior com os alunos, é bacana, acho que colocar isso e mostrar, né, esse jogo do privilégio branco, né, que ainda nós temos que mudar, né, a sociedade tem que enxergar que todos, né, nós temos essa desigualdade ainda grande, enraizada no Brasil, mas que ela precisa mudar, né, o pensamento. Eu acredito que essas novas gerações, muita coisa vai mudar, né, mas a gente começa lá, aonde? Na sala de aula e a família, né, em casa. Eu acho que é a parceria, né, a escola e a família, eu acho que é conduzir isso para que lá na frente a gente tenha ótimos, bons resultados e sair dessa desigualdade totalmente, né, que o Brasil, o país enfrenta há anos, né. Esse material, né, pessoal, é do Instituto de Identidades do Brasil, né, como eu disse para vocês, eu recebi na formação da EFAP, achei muito interessante, e faz a refletir, né, vocês podem entrar depois no site, tem mais informações lá, né, e a gente tem que dizer sim à igualdade racial, né, a questão do respeito, né, valorização. Aqui, dentro do material da trilha antirracista, né, a Lélia Gonçalves fala, né, o privilégio racial é uma característica marcante da sociedade brasileira, quando se trata de competir com o preenchimento de posições que implicam em recompensas materiais ou simbólicas. Mesmo que os negros possuam a mesma capacitação, os resultados são sempre mais favoráveis aos competidores brancos. É aquilo que vocês enxergaram no jogo. E o Reinaldo colocou, eu também faço questão de fazer uma leitura, né, o significado de raça, né? Raça é uma categoria das espécies de seres vivos, utilizada pela biologia como forma de classificação. Em termos sociais, o uso do termo raça é usado enquanto senso comum para determinar grupos étnicos a partir de suas características genéticas. As raças humanas seriam determinadas pela cor da pele e características físicas associadas à origem social dos indivíduos, mas que caiu em desuso pela comunidade científica. Então, a gente não usa mais esse conceito raça, né? Então, a noção social, raça, caiu em desuso. Um sinônimo mais adequado da palavra seria cor, né? Por exemplo, ao invés de usar a raça negra, sofre preconceito no Brasil, usa-se as pessoas de cor negra sofrem preconceito no Brasil. Então, está aí o conceito de
não se usar o termo raça, né? Então, na verdade, não existe em termos biológicos. Então, a fala do Reinaldo condiz com aqui e com o nosso trabalho no dia a dia na escola. Só para complementar também, é uma palavra que eu evito usar quando eu vou trabalhar com os alunos, né? Mesmo em quesitos assim, quando vai trabalhar aula de geografia, que fala sobre as diferentes etnias que formam o Brasil, né? Eu só trabalho a utilização da palavra raça quando a gente fala das pseudociências que tem ali no século XVIII, XIX, século XX, em relação às ideias de pseudociência, né? Como já foram citadas aí durante períodos que acarretaram naquilo que a gente vê, né? Nazismo, entre outras coisas, né? Entre outros movimentos extremistas aí. Então, isso mesmo, Igor. Obrigado pela sua participação. Alguém gostaria de contribuir para a gente passar para o próximo PPT? Rodolfo. Oi, pode falar. Sabe o que eu fico pensando? Eu estou lendo esse livro aí, Escravidão, do Laurentino Gomes. Ele não é nem historiador, mas ele está fazendo um papel maravilhoso. Maravilhoso. Eu li só, acho que, o segundo livro dele que eu estou lendo, né? Escravidão. Ele vai lá na África, ele vai lá onde tinha as guerras étnicas, onde tinha os prisioneiros. Ele estuda todo o contexto de guerra na África e de escravidão. Sim. Com a participação europeia dos países, né? Todo o processo de vinda dos negros para a América, principalmente para o Brasil, América do Norte, alguma coisa também. E ele levanta uma questão que eu, ouvindo vocês falar, saiu uma pesquisa da UOL essa semana, até no jornal, falando dos últimos 10 anos, né, que o negro tem 2,6 vezes mais chance de morrer pela polícia, né? Cada 100 mil negros, a porcentagem chega a 40%, enquanto o não negro, 15%. Então, assim, absurdamente maior os números de crimes, de morte, desemprego, salário, condições, acesso. Sim. É gritante, né? E aí eu fico escutando raça, cor, não cor. Sei lá, posso estar ficando louco. Eu acho que o mundo está ficando chato. Tem que falar de tudo. Nós temos que ter respeito. Quem não pode falar raça negra? Por que não pode? O que não pode é desrespeito. Não respeitar o índio, não respeitar a mulher, não respeitar o negro, não respeitar o branco, não respeitar o indígena. Isso é que não pode, né? E acho que a escola está fazendo um trabalho bom nesse sentido, né? Mas na minha cabeça eu fico assim, até pensando nisso, porque assim, tudo que você vai lendo, os números, que nem o Reinaldo falou aí, que os números são só números, e eu concordo com ele, né? Mas eles mostram uma tragédia para os negros, né? Eles mostram uma tragédia humana. Eles mostram algo pior que nazismo, fascismo, pior que Segunda Guerra Mundial, 380 anos de escravidão, 5 milhões na América, estimativa, né? Mortes, doenças, mostra uma tragédia em relação, né? Então, assim, eu acho que as coisas podem ser faladas. O que não pode é haver desrespeito, né? Não pode ter desrespeito. O aluno tem que aprender entre o homem, o negro, o branco, o homossexual, o LGBT, o LGBTQ+. Todo mundo tem que ter respeito. Respeitar o ser humano, ver esse ser humano como outro, né? Como um espelho. É aí que está, acho que, a grande missão do professor, né? Ter essa pauta na sala de aula, em casa, na rua, com os amigos, ler pra caramba para poder disseminar uma ideia mais com um muro da ignorância mais lá embaixo, né? É essa coisa que eu fico, às vezes, me perguntando, porque os números são gritantes. Aqui, na Europa, aqui na América, né? No mundo, os números são gritantes. Então, eu acho que a gente tem que parar um pouco de falar, não pode falar isso, não pode falar. Pode falar tudo. Pode falar tudo, sim. Mas tem que ter respeito. Respeitar. Respeito. Porque se você ficar colocando... Já viu aquela vontade, aquela pessoa que faz... vou usar uma metáfora agora, desculpa me alongar um pouco, mas é importante esse papo nosso. Eu adoro o grupo de humanas, que são pessoas críticas, que, né? A pessoa que fala faz regime, ele sempre começa na segunda, não é verdade? Isso. Ele tora o pau final de semana. Enche a cara de cachaça, chocolate, comida. Segunda eu paro. Aí na segunda ele fala assim, ó, vou comer e nem beber mais, estou parado. Aumenta a vontade de comer, beber e comer chocolate. Você falou que não pode comer, não pode beber gordura, fritura, chocolate. Vai aumentar a tua vontade. Você tem que falar assim, eu vou comer sim de tudo, mas eu vou comer pouco. Eu vou me controlar, eu vou fazer regime. É mais ou menos você tratar o ser humano.
Eu vou trabalhar em mim uma parte machista, eu vou trabalhar em mim uma parte preconceituosa, eu vou trabalhar dentro de mim uma parte homofóbica. Todo mundo nasce assim. Ninguém nasce prontinho, bonitinho. Senão não tinha que ter tanta formação na vida do ser humano, tanta faculdade, tanto curso, né? É verdade. A gente nasce fedorento, sujo, invejoso, preconceituoso. A gente nasce desse jeito. Mas a gente tem que trabalhar o eu, né? E se a gente for criando, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode... A gente já começa a criar barreiras que a gente fica preso. Quer um bom exemplo? Quer um bom exemplo? As próprias religiões. As religiões, elas levam as pessoas ao extremo, a brigarem, a guerrearem, a matarem, a se odiarem. Uma coisa tão nobre, tão bonita que é a religião. Mas de tanto criar limites, isso não pode, que não pode, acaba criando um mundo, uma bolha, que vai se chocando com outra bolha que provoca guerras, brigas, ódios, grupinhos. Então a gente precisa tirar mais essas coisas de limitar e pregar mais o amor, mais o respeito, trabalhar mais o conceito, né? De respeitar, de igualdade, de não olhar tanto mais para cor, para gênero. Vamos olhar para o ser humano? Vamos olhar para o ser humano? Isso eu acho legal. Acho que está na hora da gente começar a levantar essa bandeira, né? Desculpa me alongar, não, mas tranquilo, Valdir. Eu estou vendo algumas coisas na sociedade que está me irritando. O ser humano não pode ser mais livre para amar, para ter amizade, porque se eu sou amigo de uma pessoa que pensa de um jeito, o outro já fica com raiva de mim. É muita pobreza de espírito. E aí a gente traz todo esse contexto da escravidão, do negro, da negritude, né? Que parece que está entrando nisso também. Virou partido político, virou não sei o quê, virou questão. Não é para virar isso, é para virar amor, é para baixar o muro, né? Nós precisamos, sei lá. Não sei se eu falei demais, mas... Não, tá certo, Valdir. E eu agradeço pela sua contribuição. E é aquela questão, né? Tem que ter empatia, né? Se colocar no lugar do outro. A questão do diálogo, ela tem que ser constante, sim. A gente tem que debater assuntos para que as pessoas enxerguem, né, o direito e o espaço de cada um. Obrigado pela sua contribuição. Ô, Valdir, Antônio, se tiver alguma questão no chat, você vai lendo aí, fazendo favor, você pode me interromper. Se tiver alguma questão, eu vou dar seguimento aqui Ô, Rodolfo. Pode falar, Reinaldo. Desculpa atrapalhar novamente. Pegando o gancho da fala do Valdir, eu vou dar um exemplo pessoal, tá? Muito pessoal. Você não me conheceu há tempos anteriores na educação, né? Mas eu era um cara, bicho, que eu era extremamente machista, sabe? E tive algumas atitudes com algumas pessoas que eu queria reencontrar essas pessoas. E eu tive o prazer de trabalhar no Lopes Borges até 2, 3 anos atrás. Voltei para o Lopes e me sentei com todas as professoras da época que eu tinha cometido um deslize pessoal e profissional da minha vida, e conversei no particular com cada uma. E me desculpei com todas elas, das atitudes grotescas e machistas que eu tive com cada uma. Tá? Então, assim eu quero fazer com todas as outras escolas que eu trabalhei e tive essa atitude. E se tiver alguma colega aqui presente na reunião em que eu tive uma atitude grotesca e machista com você, colega mulher, por favor, me perdoe desde já, tá? Que a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo qual o sentido das coisas da vida. E hoje a gente está maduro e tem humildade de reconhecer os nossos erros. Tá? Então, o Valdir falou uma coisa importante. Eu reconheci meu erro e me desculpei com todas essas pessoas. E sempre quando eu erro, eu sempre me desculpo. Tá? Então, que sirva de exemplo para outras pessoas aí. Tranquilo, obrigado, viu, Reinaldo? E é bom você falar isso, porque a gente tem que o amadurecer, né, a questão de se colocar no lugar do outro, dar esse espaço, a liberdade, as pessoas conhecer nosso trabalho, no seu caso, igual você está colocando, né, é importante, porque a gente precisa dialogar. Eu acho que o diálogo, muitas vezes, falta o diálogo, né, o espaço, ouvir o outro, dar a oportunidade, né, não só você falar, mas também de ouvir. Muito obrigado. Pessoal, aqui, dando continuidade nessa trilha antirracista, eu vou fazer a leitura do caso 1 e caso 2, depois eu gostaria até que vocês, depois, esse material pode ser utilizado sim na sala de aula, em discussão com os alunos, eu acho bacana.
No caso 1, eles colocaram, tá? É um caso ou verdadeiro ou fictício, mas que faz com que a gente faça uma reflexão, e é claro que depois da leitura eu vou pedir a opinião de vocês. Então vamos lá. Existem professores negros? César, ex-aluno de escola pública, de família pobre, teve que estudar à noite para realizar o sonho de se tornar professor. O então desenhista nato, descolado e de cabelo black, começou sua jornada para concretizar o sonho. Iniciou o ensino superior graças à bolsa de estudo. Toda sua trajetória no ensino superior foi desafiadora. Casou-se com Vitória, sua maior aliada e parceira de todas as horas, principalmente porque César precisava se dedicar-se várias horas aos estudos. Enfim, missão cumprida. Concluiu o curso e passou em concurso público. Primeiro dia de aula, na escola, mochila nas costas. Passando pelo pátio e chegando na sala dos professores, César foi surpreendido com um silêncio ensurdecedor e olhares curiosos quando uma das professoras perguntou: "Qual sua série?" Foi confundido com um estudante, pensou César, admirado. A abordagem não finalizou ali. "Ei, moreninho, já para a sua aula. Você não pode ficar aqui na sala dos professores." Constrangido, César precisou dizer que é professor e que era seu primeiro dia na escola. Ao olhar seu entorno, pode observar que era o único professor negro. "Nossa, parece aluno", e deu risada a professora. Enquanto isso, a diretora entrava na sala dos professores. Ouviu a conversa, percebeu o clima, porém nada perguntou. César, pensativo, ficou e pouco conversou. Jornada dura, 8 aulas concluídas, e pensamento a mil. Ao final do dia, chegando em casa, após um longo dia de trabalho, vai jantar com sua esposa. "Boa noite, como foi o dia?" perguntou Vitória. "Nossa, hoje foi difícil", respondeu César, visivelmente cansado. 8 aulas e hoje todas foram dobradinhas. Até conhecer a rotina da escola, maior bagunça. "Sei bem, amor. Imagino que você deve estar super cansado, né? Vamos jantar? Eu já fiz a carne, o arroz e tem um restinho de feijão de ontem na geladeira." "Não, obrigado. Estou um pouco chateado." "Como assim? Seu primeiro dia já está chateado?" "Hoje o dia foi tenso", disse César, respirando fundo e suspirando. "Nunca tinha observado que na escola que eu estudei não tinha professores pretos." "O que aconteceu?" perguntou Vitória, surpresa e preocupada com a reação do marido, que claramente estava com uma energia diferente daquela sempre muito positiva que mostrava diariamente. "Prefiro não falar. Talvez eu esteja apenas num dia ruim." Pensando nesse caso 1, se você fosse a Vitória, como você reagiria? Eu vou pedir a opinião também das meninas que estão na sala, né? Por favor, as professoras também. Em cima desse caso 1, vamos pensar, né? Vamos, entre nós aqui, estamos em ATPC ao vivo, né? Está sendo gravado, pessoal da tarde, mas depois o pessoal pode colocar no chat também a opinião. Vamos ter essas questões. Onde está o racismo nesse caso? Né? Qual seria uma atitude antirracista nessa situação? Então, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Vamos lá, meninas? Depois os meninos. Oi, Rodolfo, é a Silvana aqui do Globo. Eu acho que a questão do antirracismo é quando chama de moreninho. Quando pega e fala, ô, seu moreninho, né? Então, aquele medo, assim, de falar, né? De conversar com a pessoa, então, o moreninho. Eu acho que esse é o único momento. Aí, assim, o fato dele ser confundido com o aluno, eu fui confundida com o aluno várias vezes também, com a aluna. Não tô vendo nenhum preconceito aí. Em questão da Vitória, a mulher dele, bom, aí já é um problema já entre marido e mulher, aí, né? Não sei atitudes aí que ela tinha que tomar, é coisa deles. Mas, assim, no meu ver, a única coisa de racismo que eu vi aí foi o chamamento dele de moreninho. Isso. Mais alguém quer colocar alguma opinião? A Silvana, obrigado, Silvana, pela sua contribuição. Então, né? É aí que eu quero entrar, Rodolfo. Pode falar. Quero entrar, Silvana. Um beijo, Silvana. Saudade de você. Beijo, lindão. Gostei muito da sua fala hoje. É aí que eu quero entrar. A Silvana expôs um problema que é recorrente no Brasil, na sociedade. A gente tem que medir o grau de respeito ou a falta dele. Não é se você chamou a pessoa que ele é preto, ele é negro,
Ô neguinho, meu coração, isso não é desrespeito. Agora, se você escutar, ô negrinho, olha o tom, olha o jeito, olha o conhecimento, olha a amizade. Isso. São O preconceito tá no diferentes. tom, tá no tom da voz. Está na arrogância, na prepotência, que pode ser branco, negro, indígena, mulher, homem, que pode ser o que for. Isso é que não pode, é o respeito. Se a gente for colocar limite, pô, eu sou negrinho. Um monte de amigo, ô neguinho, vai dizer, ô neguinho. A delícia. Eu pescando no Mato Grosso agora, um amigo meu, grande amigo meu, trabalha escravo, a gente descarregando as coisas de mudança. Todo mundo, aquele clima pesou, me dirigia a ele, é o dono da Elétrica Araçatuba, Eduardo, dono da Elétrica Araçatuba. Me dirigia a ele, falei, Eduardão, você é branco, eu sou negro, você não mentiu. Só que eu não sou escravo, tá? Você se enganou. Agora, não sei se você falou isso aí por querer me menosprezar ou me humilhar, mas também não sou mais escravo, sou professor. Acabou o assunto. E que está combatendo o racismo, né, o Valdir? Sim, poderia ter metido um processo nele, eu poderia fazer um monte de coisa. Mas eu não me vejo mais como escravo, como nada, eu me vejo como negro bonito, legal, trabalhador, penso para frente. E ele me pediu mil desculpas, eu fui no rancho dele e só faltou chorar. Ele reconheceu o erro dele. Então, eu acho que as coisas, elas tomaram uma proporção que gerou ódio, criaram um muro de ignorância, né? Então, você chamar uma pessoa que é negro de negrinho, ou meu neguinho, conhecido, tal, você não está cometendo racismo, né? Você está, é um jeito carinhoso, mesmo você é unha branca, né? Então, precisa muito ter cuidado com isso. Nós, professores, as pessoas, formador de opinião, de modo geral, a gente fica meio com o pé lá e meio cá, a gente fica numa linha tênue, né? Poxa, moreninho, se eu falar isso aí, o menino pode se irritar, gravar e falar pro pai, ele é moreno, eu falei que ele é moreno, mas de um jeito carinhoso. Então, é isso que eu quis colocar, né? Que a gente, você falando a fala aí do texto, eu achei interessante, que a gente precisa talvez dar uns 2, 3 passos para trás da humanidade e rever certos conceitos do respeito. Ele, para mim, é a linha mestra, é a espinha dorsal da sociedade hoje. Independente de tudo, né? Pode-se falar de tudo, sim. Por que não? Para que tabu? Para que tabu? Mas vamos ter respeito? Ponto. É isso que a gente precisa discutir, né? Porque a partir do momento que você vê a grande mídia colocando, né? Até algum momento nas escolas, né? Sim. Certos tabus, você vai construindo um muro de ignorância. Você vai construindo um muro de ignorância. Isso é muito, muito perigoso. A gente tem que pôr o respeito. Quando o aluno me aborda, eu falo, gente, não. É o respeito que vocês têm que ver. Eu fico bravo com eles na sala. Respeito, ponto. E você, a Silvana, o Valdir, você, a Silvana, comentando, e os demais professores aqui, o Antônio, se tiver pergunta no chat, você pode ler. Deixa eu te fazer um favor. E voltando, né, falando desse assunto, e se a professora colocasse, se fosse um branquinho, ela colocasse no lugar do moreninho, fosse um branquinho, né? Como vocês viriam isso, né? E ao mesmo tempo, será que no lugar do moreninho ela poderia ter colocado, né, o rapaz, ou o mocinho, né? Ela ter usado um outro termo, ou, como vocês colocaram, e o tom de voz, né? A forma do que eu conheço. Porque quando as pessoas vêm falar com a gente, né, igual você colocou, né, expôs uma situação de tal pessoa, por mais que seja amigo ou colega, de repente a pessoa coloca a forma, a hora de se expressar, o tom de voz muda, né? Então aí você parte para aquele lado. Então você teve jogo de cintura para lidar com essa situação, né? Como você mesmo falou, tem muitas pessoas que não têm esse jogo de cintura. E um detalhe... Rodolfo, desculpa falar, te interromper, mas assim, quando eu falo assim, o moreninho, é assim, se eu não conheço a pessoa, por que eu vou chamar de moreninho? Eu vou chamar moço, rapaz, entendeu? Isso mesmo. Mesmo porque o professor era negro. Então, ser chamado de moreninho é preconceito. Por quê? Porque fica com medo de falar. É a mesma coisa de falar, aquele moreno escuro, aquele de cor. Então, isso é preconceito. É isso que o Valdir está falando. Isso mesmo. Né? Então, ô moço, eu não te conheço, quem você, ô moço, você é aluno novo, né? Vê a diferença que é, né? Por que eu tenho que classificar? Por que eu tenho que classificar? Né? Agora, se você conhece,
é outra conversa. Se é seu amigo, a forma com que você trata e trabalha com o mesmo Valdir, é outra conversa. É isso mesmo, Silvana. E Exatamente. é isso, o que a Silvana falou, fechou mesmo. Eu acho que é isso. E um detalhe, pessoal, e no caso da diretora, que ela ouviu, ela estava chegando na sala, ela presenciou, mas ela não tomou nenhuma atitude, né? O que vocês... poderemos não. Na verdade, muitas situações são real, né? É a realidade nas escolas, né? Quando acontece de ter, né? Porque o tal do pertencimento na escola, né? Eu sou professor mais tempo na escola e eu acabo não enxergando. E será que a diretora, na hora, ela não apresentou esses professores, né? Por mais que seja a escola, o tamanho da escola, né? Que ali não fala, mas pela quantidade de alunos, a diretora não fez uma apresentação para os professores. Olha, erro de direção também. Então, esse tema, gente, eles colocaram lá justamente para a gente debater, né? Cada um tem seu olhar. Então, muitos acharam, né? Eu estava numa formação, muitos acharam que houve um preconceito, aquilo que a Silvana falou, né? O moreninho poderia ter falado assim, né? E se fosse o branquinho, também poderia ser um preconceito. Então, está na cabeça das pessoas pensarem e agir. Então, assim, essa é a discussão. Eu acho bacana até esses textos, vocês puderem depois estar colocando em discussão na escola, na sala de aula mesmo com seus alunos, de uma forma ampla, né? Assuntos que vocês vêm trabalhando, né? Porque é uma forma deles reconhecerem, né? O espaço de todos, né? Que a igualdade, ela tem que existir. Porque ela fala assim, nós somos iguais, né? Todos somos iguais. Não somos, porque não há um direcionamento, um respeito pela cor da pele, infelizmente, né? A gente está falando hoje do negro, né? Mas os indígenas também, né? Que não ganham, não tem o respeito, o espaço deles também. E outros, né? Asiáticos, né? Então, assim, vocês estão vendo um grande contexto, né? Eu admiro a nossa área em questão de trabalhar todos esses temas, que não é fácil, né? Às vezes a abordagem parece simples, mas não é, porque vira um entorno, né? Mas eu lembro muito bem os debates, eu acho que a escola cada vez mais está avançando nisso, de fazer esses debates, né, de contribuição. Eu quero ouvir mais professores, que o Valdir contribui aqui, o Reinaldo, a Silvana, cadê os demais professores? Rodolfo. Pode falar. Professor Sebastião, então, gente na área de sociologia, nas escolas em que eu tenho essas aulas, e são bastante turma agora. Dá para se fazer um trabalho mais profundo, uma vez que você tem uma lotação específica de 2 escolas apenas. E eu, exatamente no mês passado, trabalhava sobre essa questão. E uma das aulas do repositório que eu trabalhei com eles sobre a questão das construções que nós temos a cada dia de nossa vida. O que nós estamos construindo, né? E entrar em mérito de construção ou desconstrução, isso é uma prática que a gente precisa romper, que é inerente a gente. Muitas vezes é mais forte do que a gente. Quando você não conhece uma pessoa, você se refere a características. E quase sempre é meada a uma subtração, né? Aquele professor gordão. Quem que é? Os próprios alunos falam assim, quem foi o professor que falou? Não sei, aquela mulher gordona. Fala, nossa, filho, mas essa dona gordona não tem nome? Você não perguntou? Ela nem sabe nem a disciplina que ela é. Quer dizer, isso é uma maneira, o direcionamento com que as pessoas vêm até a gente, que soa como uma subtração. E pode ser espontânea, como pode ser intencional. Né? Existem pessoas que querem estar acima da gente, na fala, no trabalho, né? No cargo que ela usufrui. Né? Ela vê que ela pode tripudiar sobre o nível que ela está da gente, ela usa. Né? Claro que ninguém vai levar nas entrelinhas a intencionalidade do coração e a mente de cada um. Mas por isso hoje que virou processo, por isso que dá indenização, que é uma forma de mexer no bolso da pessoa para que ela comece a desconstruir essas verdades que ela recebeu também dos parentes. Inclusive chamar índio de bugre é a mesma coisa que chamar um negro de preto. Por quê? Porque é uma forma de subtração. Minha fazenda nunca mais foi a mesma depois que esses bugres vieram para cá morar ali perto. A ideia é que nós temos que o índio necessariamente só aparece para roubar a terra dos outros. A mesma forma que a gente se dirige a prostituta ou qualquer pessoa que tem uma maneira, talvez a vida não foi
Então, leve com elas. Cada um tem umas suas oportunidades e muitas vezes uns nem tiveram oportunidade e os que tiveram se agarraram. Às vezes a vida não foi fácil com essas pessoas. O que levou essa pessoa a chegar a este ponto? Como foi construído para que ela pudesse legitimar que ela é negra, ela é índia, ela é prostituta? A que custo isso chegou? Então, faz parte das nossas construções. A cota para racismo, já trabalhei com os alunos sobre isso aí, do aluno exigir essa cota, esse direito dele. Ah, professor, mas o maior preconceituoso é o próprio negro, o índio, o próprio gay, que já chega com suas neuras. Tá, filha, se for neura, vai ser entendida como neura. Mas se for algo de subtração intencional da pessoa, precisa procurar os meios legais. Não com o intuito de querer tirar o pé da lama com o dinheirinho da indenização, vou pegar um dinheirão de um cara que me xingou. Em absoluto. Nós temos casos aí sérios de funcionário que a vida inteira teve o apelido de neguinho e vendo nessa oportunidade de racismo, quis tirar um dinheirinho a mais do patrão quando foi demitido. Isso é questão de intencionalidade. São as construções que cada um tem dentro de si que precisa ser corrigido. E muitas das vezes, eu tenho sofrido com isso, tudo que está na sua cabeça, muitas vezes não está na cabeça. Muitas vezes a sua prática, as pessoas não entendem a sua prática, por mais boa intenção que esteja. As pessoas tendem a levar pelo lado, muitas vezes, negativo, aproveitativo e desconstrutivo. Obrigado, Sebastião, pela sua contribuição. É isso mesmo que você colocou. Eu acho que assim, as mudanças elas têm que acontecer, né? A mudança positiva. Nós vamos sempre encontrar algo, infelizmente, que favorece, às vezes, essa questão de discriminação, preconceito, mas que, por outro lado, a gente também tem que pensar que nós estamos aí formando, né, nossos estudantes, nossos alunos, para que tenham uma visão diferenciada, para que hajam, né, a partir das suas instruções enquanto educador, que não haja esse preconceito. Pode falar, Valdir. É por isso que a gente conversando aqui, essa conversa hoje está uma delícia. É por isso que esses pontos que a Silvana, o Tião, o Reinaldo, toda a galera, o Igor colocou, ela morre para mim, ou seja, se alinha a um conceito do respeito. É por isso. Né? Sim, verdade. Tudo bem, a intenção, a construção social de cada um, tudo bem. Mas ela tem que parar na linha do respeito. É o trabalho que acho que nós, professores, né, temos o trabalho de fazer, assim, de ter mais afinco. Trabalhar a linha do respeito, porque tem essa diversidade, né? Isso. O Brasil é o país mais miscigenado do mundo, se não for, né? Verdade. Então, o nosso trabalho, acho que ainda é maior nesse sentido, né? Do respeito. E fora todos esses problemas que a gente vê de divergência, de etnia, de grupos, de pensamento, de tudo. Então, ela tem que parar ali. Ela tem que parar ali. Isso mesmo. Valdir, obrigado. Eu gostaria de dar minha opinião rapidinho. Pode eu acho falar. que se você pegar as características físicas dos alunos, eu acho que é um tanto quanto antiético da parte dos professores, em alguns aspectos, né, do que pode ser ofensivo ou não. Eu mesmo, a maior parte das vezes, quando converso com os alunos, né, de forma curiosa, ô meu rei, ô meu lorde, ô minha baronesa, né, utilizando de maneiras mais respeitosas, mas que demonstram ali uma proximidade com eles, né? Ou pelo menos uma tentativa de conseguir fazer isso, né? É claro, existem exceções, existem aqueles alunos que você conversa mais, aqueles alunos com os quais você tem mais afinidade, tem mesmo um aluno da escola que eu chamo ele de japonês. O japonês, conta pra nós, você que é inteligente, você que é mais esperto do que eu, né? Você que eu boto fé no que você sabe, conta aí pra gente o que você entendeu, né? Assim, maneiras mais próximas, né? De tentar trazer eles pra gente, né? Mais próximo dessa pedagogia da presença, que tanto diz, né? De proximidade com os alunos. E ainda assim, existem casos e casos, como eu disse, né? Mas eu, pelo menos, evito ao máximo. Em relação, por exemplo, à problemática que houve aí, existem conceitos completamente diferentes. Eu lembro nas primeiras vezes que eu fui dar aula lá no Nilson Maia, lá, antes mesmo de você estar lá, Rodolfo, muitas vezes eu fui confundido com um aluno, né, pela minha idade, né, pelo meu jeito, pelo jeito que eu me visto, né, e tudo mais. Em momento nenhum isso me ofendeu. É óbvio que isso não caracteriza, por exemplo,
Claro, eu tenho a minha cor, eu não sou, né, afrodescendente no caso, né, de maneira alguma. Mas, né, existe sim um problema dentro do sistema escolar como um todo, né, dessa apresentação, principalmente para os professores novos que estão chegando. Porque geralmente você chega lá, ninguém te fala nada, ó, você vai passar na tal, boa sorte, vai lá dar aula, né? E se omitir nesses casos mesmo, eu já presenciei em diversas situações, situações desagradáveis com um professor em específico da escola que eu trabalhava, que claramente ele se incomodava com pessoas de cargos, né, de limpeza, por exemplo, utilizando ou frequentando o mesmo ambiente do que os professores, o que eu acho patético, cara, ridículo, entendeu? Em relação a esse ambiente escolar, eles também fazem parte da equipe escolar, de certa maneira, né? O que você está comentando, Igor, até está na pergunta, né? Você já presenciou algum caso parecido? Por quê? A realidade, né? Existe sim, e é aquilo que você está colocando. Eu agradeço a participação, desculpa te cortar, é porque já são 11h25, eu só tenho 5 minutos para a gente encerrar. Tá, tudo bem, tudo certo. Essa TPC, mas eu agradeço. E, pessoal, só vou mostrar um outro estudo de caso, não vou fazer a leitura, porque não vai dar tempo, vai ficar para a próxima TPC, que também é um outro caso para a gente discutir, né? Eu acho que tem que fazer essa reflexão, é aquilo que o Igor colocou também agora no final. A gente precisa primeiro conhecer, respeitar o espaço, porque nós trabalhamos na escola, muitas vezes eu acredito, a escola em si é o nosso segundo lar, e na verdade acaba tornando até o primeiro lar, porque nós ficamos mais na escola do que em casa, né, com a família. Então é importante ter esse respeito, conhecer o ambiente, né, os colegas, cada um tem a sua opinião, mas uma coisa a gente não pode deixar de discutir, né, socializar esses assuntos, esses temas são importantes para que a gente combata mesmo o racismo, né, e o preconceito, né. Aqui, ó, o estudo de caso, na próxima eu vou passar um outro para vocês, fazer a leitura. Agora eu vou deixar esse estudo de caso aqui, para vocês estarem pensando, e a gente discutir na próxima, que eles colocaram assim, nesse estudo de caso. Para que os estudantes conheçam momentos tristes da história do Brasil e da escravidão, a escola, né, a escola fictícia ou a real, propõe para seus estudantes construir uma maquete de um navio negreiro. Você, enquanto professor, né, você vê algum problema nessa prática pedagógica? Diretamente, eu vou lá e eu construo com os alunos uma maquete do navio negreiro, né? Então eu vou construir. Ela é um pedaço da história, sim, triste, né, de escravidão. Porque que você lembra de um navio? Agora, os alunos vão entender se eu só construir a maquete, ou eu tenho que fazer toda uma construção, trabalhar, socializar, contextualizar, para chegar na hora da maquete, e o aluno entender que aquela maquete, eu estou finalizando um trabalho. Mas no caso aqui, vai ficar esse estudo de caso para a próxima, né? Eu sei que vocês, com certeza, têm a opinião de vocês, se eu construo só a maquete, ou eu faço a maquete, mas então eu construí em cima de todo um contexto, né? Porque aqui tá, você vê algum problema nessa prática pedagógica? Se eu construir só a maquete, hoje nós vamos fazer só a maquete, e aí eu não trabalhei o contexto com os alunos, é correto? Então, isso também vai ficar um ponto de interrogação para a próxima ATPC. Eu vou só passar aqui um outro assunto, rapidinho, que também eu achei bacana, que vocês também podem socializar com seus alunos, e a gente enxerga muito bem isso quando o Valdir colocou de pesquisas, né? Que sempre aponta, né? Infelizmente, o negro sempre está abaixo quando relacionado à violência, né? Tem mais morte de negros do que de branco, e assim por diante. Aqui chama assim, faça o teste do pescoço e descubra. Então, nesse teste, tem várias questões, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, lembre-se do seu percurso na educação básica. Você teve, na sua educação básica, professores negros, né? Pessoas negras, ou é só branco? E quantos tinham, né? Quem eram as pessoas negras que você se recorda, né? Se for na escola particular, a mesma coisa. Depois ele vai trazendo aqui. Na faculdade, você teve professores negros, né? E os alunos, como que eram? Eram brancos, negros? Quem trabalhava, funcionários no administrativo, eram negros ou brancos? E funcionários na limpeza e na segurança? E aí vai fazendo várias perguntas,
né, como fosse uma pesquisa. No seu ambiente de trabalho, você trabalha mais com pessoas brancas ou negras? Quais são os cargos que elas exercem, né? No programa de TV, quantos apresentadores, jornalistas negros você vê, né? Estreando com sucesso, e as crianças negras se sente representada? E no seu cotidiano e vivência, quem são as pessoas que ocupam lugares em destaque e liderança? Então, são várias questões. Depois, na próxima TPC, eu quero trabalhar isso com vocês também. E aí chama teste do pescoço, tá? Tem mais assuntos, mas eu vou chegar na reta final aqui, porque a gente tem que encerrar 11h30. Gráficos que apontam, estatísticas, né, que apontam, que apontam, né, infelizmente, a abordagem mais violenta, a questão perante ao negro do que ao branco, a questão da violência urbana, principalmente, a legislação que a gente já comentou, sempre coloca. Esse vídeo aqui eu não passei ainda, mas eu quero ainda colocar um pedaço, né, um capítulo dele, para vocês entenderem. E eu vou deixar aqui rapidinho no final, gente, quem conhece pelo Centro de Mídia, Juliette, essa é a professora Juliette de Sociologia, é um amor de pessoa. Ela trabalhou na formação lá da EFAP, junto com o Marcelo. O Marcelo Jerônimo, ele veio de Goiânia, tá? Ele trabalha como diretor e coordenador na EFAP, né? Ele é negro também, é um estudioso, ele colabora muito nessa questão da formação aí que a IFAP está fazendo sobre a trilha antirracista. Nós tivemos a Juliette, todo mundo acho que já conhece, se não for pessoalmente pelo Centro de Mídia, né? Ela trabalha muito na área de humanas, e a Daniela da IFAP. Então, eu tive a possibilidade de estar fazendo esse curso, essa trilha. Eu vou colocar o link da avaliação, o Antônio vai colocar no grupo, mas eu vou colocar esse link da avaliação para vocês aí no chat. Espera aí só um pouquinho. Ô, Rodolfo. Deixa eu sair daqui. Oi, Antônio, pode falar. Não, só antes de colocar a avaliação, eu queria só agradecer aí a participação de todos, né, e as manifestações de cada um, e dizer que a temática, ela é uma temática muito difícil, né? Nós precisamos nos aprofundar cada vez mais nessa temática, precisamos conhecer cada vez mais a história, né? E precisamos mergulhar cada vez mais dentro de nós mesmos, né? Para a gente encontrar, né, o que tem de racismo dentro de cada um de nós, né? O que tem de preconceito dentro de cada um de nós, né? E para que a gente possa, na hora de verbalizar, na hora de falar, na hora de expor as ideias, né, a gente consiga reconhecer isto, né, e reconhecer nas palavras, nas atitudes, nos gestos, os momentos que a gente muitas vezes, mesmo bem intencionado, mesmo se colocando de uma forma, acreditando estar aí, né, expondo a sua opinião, enfim, que é um direito de todos, essa liberdade, muitas vezes a gente acaba também sendo e cometendo, né, na nossa atitude, na nossa palavra, na nossa expressão, momentos e atitudes de preconceito, de racismo, né? Eu lembro que também um tema muito complicado e que muitas vezes causa bastante conflito, enfim, que é a questão dos direitos humanos também, né? A área de ciências humanas, ela é muito complicada e trabalhamos com temáticas bastante delicadas. Então, assim como o preconceito e o racismo, os direitos humanos já foi tema de outras orientações e que muitas vezes, ao nos manifestarmos, a gente acaba incorporando aquilo que há de mais comum, aquilo que circula no dia a dia, né, de uma forma geral na sociedade, e muitas vezes concordamos, né, com posições ou com situações que, a fundo, se formos verificar lá, né, na história dos direitos humanos, como surgiu, qual a importância, vamos perceber que muitas vezes não é aquilo que às vezes nós expressamos, que às vezes nos colocamos, né? Então, assim,
são temáticas importantes que devemos aprofundar, precisamos aprofundar, para que a gente reconheça dentro de cada um de nós até onde, né, a gente também muitas vezes comete as falhas, comete os preconceitos em relação à temática do racismo. E aí eu dei um exemplo também da questão dos direitos humanos, né? Muitas vezes, para reforçar uma coisa, a gente acaba fazendo um discurso que é uma coisa comum, como, por exemplo, a questão do trabalho infantil, né? Muitas vezes a gente não escuta, não, mas é melhor o moleque estar trabalhando do que estar na rua. Quer dizer, como se o trabalho infantil fosse uma coisa positiva. Não, é melhor ele estar estudando do que estar na rua, não trabalhando do que estar na rua, né? Então, às vezes, a gente vai ouvindo as falas de uma forma porque ela está circulando no meio. Todo mundo fala, todo mundo fala, todo mundo fala. Então, a gente precisa ter este cuidado, né? E por isso que a temática é muito delicada, ela é importante, e a gente continua trazendo para o debate, para que as pessoas possam expor as suas opiniões, enfim, e fazermos essa reflexão em conjunto para irmos aprofundando este conhecimento, né? E temos aí na rede pessoas com muito conhecimento, aí, com profundidade de conhecimento, a contribuir muito sobre essas temáticas que têm sido trazidas, tá? Então, mais um agradecimento aí a todos pela participação, tá certo? Obrigado, Antônio. E só para, antes de encerrar, pessoal, verifica se o link está abrindo da avaliação, está aqui no chat. O Antônio vai colocar lá no grupo dos coordenadores e no grupo de Ciências Humanas. E eu vou aproveitar rapidinho, vou pedir para vocês professores, como o Antônio colocou, tem muita gente com bastante conhecimento aqui, algum projeto, algo que você esteja desenvolvendo sobre o tema, tá? Eu vou depois estar verificando, vocês podem me mandar no WhatsApp, um alô, porque eu vou precisar da ajuda de vocês, né? Uma contribuição para quando chegar em novembro, apesar de a gente estar trabalhando o ano inteiro, mas em novembro nós vamos fazer, né, Antônio, a Semana da Consciência Negra, mas que seja uma semana que a gente possa envolver as escolas. Quando eu falo envolver as escolas, vou dar um exemplo. Eu estive no Aimone Sala, uma escola em Guararapes, né? E eu acompanhei a aula da professora Elisângela, ela é professora de língua portuguesa, mas ela estava trabalhando a eletiva chamada Empreendedorismo, Afroempreendedor. Essa é a eletiva da Elisângela. E eu acompanhei, né? Não fui lá para assistir aula de língua portuguesa, até porque a minha matéria é de história, né? Sou PCNP de História, o Antônio de Geografia, a gente acompanha nossas disciplinas. Mas, no caso, ela deu uma aula, né, voltada para esse material da eletiva Afroempreendedor. Então, eu fiz o convite para a Elisângela, está apresentando esse trabalho em novembro, né? Graças a Deus ela aceitou. Então, eu estou falando isso como exemplo, porque eu sei que tem mais escolas, mais professores desenvolvendo os trabalhos, e assim que for acontecendo ao longo desse semestre, né? Que a gente fala ao longo, mas já estamos entrando em setembro, e eu gostaria de ter a participação de vocês, né? Vocês têm muitos conhecimentos, professores aqui, que eu tenho orgulho de trabalhar na rede, eu acho que é uma equipe maravilhosa, né? Não vou citar o nome de ninguém, porque senão vocês vão me bater, que eu esqueça alguém, mas eu acho assim, dá para contribuir, os coordenadores que estão me ouvindo também, e é isso, divulgar a escola, gente, eu acho que é bacana isso também, mostrar o trabalho de vocês e divulgar a escola, tá? Agradeço mais uma vez a nossa TPC, obrigado pelo carinho de sempre, a contribuição foi maravilhosa, e desculpa alguma falha também, nós somos seres humanos, né? Eu estou como PCNP desde maio aqui na diretoria, estou aprendendo muito, o Antônio já está há muitos anos, eu vou aprendendo com ele, e vocês, colegas, com certeza a gente sempre está no dia a dia aprendendo. E a TPC é isso, eu acho que é para socializar, são temas importantes, a gente tem que estar discutindo, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tudo de bom para vocês. Rodolfo. Tchau, tchau. Com Deus. Obrigado. E o pessoal da tarde e à noite vão estar acompanhando o link, né? Eu vou colocar o vídeo gravado, está sendo gravado. Muito obrigado também a todos. Tchau, Rodolfo. Obrigada. Tchau, Rodolfo. Tchau, Obrigada. obrigado. Tchau a todos. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, Antônio. Eu agradeço. Tchau, Antônio. Obrigada.